Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. Essa semana a gente está estudando a revistinha Mulher Cristã. Acrescente a sua fé. E a gente está falando de fé, né? Ontem nós começamos um estudo que chama Uma Noite Muito Fria. E esse estudo começou falando, né, de uma história de um avião que acabou desaparecendo, foi encontrado muito tempo depois, e que ele tinha a escolha de confiar em um aparelho que mandava ele para uma direção ou na bússola que mandava ele para outra direção. E ele escolheu a bússola em vez do aparelho, e no final o aparelho estava certo, né? E muitas vezes a gente tem a fé falando para a gente ir para uma direção e temos o mundo, as crendices, as pessoas influenciando, falando para ir para outra. E nós temos que escolher em que confiar, o que seguir, né? Nós temos a fé em Cristo e temos um monte de outras coisas, porque o mundo está o tempo todo competindo, né, com os ensinamentos do nosso Senhor, tentando tirar a nossa atenção, tentando desviar a nossa atenção. E aí, nós vimos que se ele tivesse confiado no aparelho, teria chegado ao destino, mas como não confiou, acabou saindo totalmente do seu percurso e se embrenhando em meio a um deserto onde não se salvaram, né? Mas nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Fé em quê? Pode ter fé em várias coisas. Nós estamos falando da fé em Cristo Jesus. E para ter fé em algo, você tem que entender sobre aquilo. Você tem que saber a história, os acontecimentos, os fatos, como, de onde, o que se deu, o que é possível se alcançar, né? E aí a gente só vai ter fé em Jesus quando a gente estuda a pessoa de Jesus, só vamos ter fé em Deus quando nós estudamos a pessoa de Deus. Então pega seu cafezinho e bora lá. E aí nós chegamos ao ponto de que nós vamos falar de alguns conceitos, né? Que esse mundo, por exemplo, diz que fé é o oposto de conhecimento. Fé é coisa cega, coisa sem sentido. Será que é mesmo? Claro que o Senhor Deus diz que mais bendito é aquele que crê sem ter visto. Nós vimos um estudo em que está indagando quem é mais agraciado aos olhos de Deus. Quem creu sem ver ou quem teve que ver para crer? Quem precisou de prova? Nós sabemos que o Senhor diz, né? Melhor, mais agraciado aquele que creu sem precisar ver. Diferente lá de Tomé, que precisou até tocar, né? E aí, o tópico 1 que a gente vai estudar hoje, continuando o estudo de ontem, fala: fé bíblica não é oposto de conhecimento. Em João 6:69, Pedro diz que os discípulos vieram a crer, conhecer Jesus e reconhecer Jesus, e ver e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia ensina que a fé, conhecimento baseado no testemunho, está lá em Romanos 10:17, será substituída pela visão, conhecimento baseado em experiência direta, 1 João 3:2, Romanos 8:24 e 2 Coríntios 5:7. Considera-se no geral que o conhecimento indireto não é, na verdade, conhecimento verdadeiro, mas tal não é o caso. Uma analogia da fé bíblica pode ser vista na descoberta feita por Robinson Crusoe de uma pegada que não era sua na areia da praia. Ele sabia que havia mais alguém na ilha, apesar de não ter visto ninguém. Crusoe aceitou o testemunho de uma pegada como evidência indireta, acho que faltou um erro, contudo adequada para a sua conclusão. Mais tarde, a fé possuída por Crusoe, conhecimento via experiência, quando ele encontrou, sexta-feira face a face, Deus deixou 2 pegadas para nós. Quando ele encontrou sexta-feira face a face. Sexta-feira é um nome, né? Enfim. Então, Crusoe, ele sabia que tinha alguém na ilha
Mas não porque ele viu essa pessoa, mas porque ele viu indícios. É isso que o estudo está falando. Tinha indícios, tinha pegadas. Então, nós temos indícios dos acontecimentos bíblicos, como eu falei no outro estudo, né? Encontraram a Arca de Noé, os vestígios, o formato, os restos, todos bateram com a data, né, dos acontecimentos. Teve um episódio muito interessante há um bom tempo atrás, em que os cientistas estavam tentando provar que as 10 pragas do Egito não foram verdadeiras. Se lascaram. Eu gosto. Eles conseguiram provar que foi verdadeiro, que aconteceu mesmo. Tudo se deu através de um vulcão que entrou em erupção, mas foi exatamente na ordem que o Senhor ordenou, como o Senhor ordenou, e na sequência dos acontecimentos. Então, assim, um vulcão entrou em erupção, mas Deus foi avisando e levando o recado, então foi acontecendo conforme Deus foi mandando. Então, nada impede Deus de usar o que ele criou para fazer o que ele quer. E aí conseguiram provar que existiram, e foi desta forma os acontecimentos das 10 pragas do Egito. Eu acho fantástico, eu amo. E é o que ele está falando aqui nesse estudo, né? Que ela está falando aqui. Deus deixou duas pegadas para nós: a revelação natural, isso é, o testemunho dado pela natureza, o próprio mundo, né, gente? Nosso próprio planeta. E lá em Romanos 1, 19 e 20, você pode confirmar. E revelação especial, isto é, o registro da entrada de Deus na história humana através de Jesus Cristo, que você também pode confirmar, pode ler e estudar um pouco mais, lá em João 30, o 30 e 31. Ninguém jamais viu Deus. 1 João 4, 12. Pois tal coisa certamente privaria o homem da capacidade de conhecer livremente a Deus. Todavia, vemos as pegadas de Deus na areia do tempo. Nós vemos Deus em tudo, né? Como diz Max Lucado, se eu não me engano, em um dos livros dele, Deus não precisava ter colocado o perfume das flores, né? Deus não precisava ter colocado vermelho, ou a gente pode chamar de salmão, que é meio salmão, nos flamencos, né? Ele não precisava, gente. Ele não precisava ter posto estrelas no céu, não. Ele não precisava ter colocado cores nas flores, tantas lindas cores, tantos formatos. Mas Deus, ele foi minucioso, ele foi fazendo o nosso lar, ele foi pensando em como seria, ele foi criando detalhista, fazendo um lar perfeito para a gente, né? E aí nós vemos esse DNA de Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas, no mar, né? Nas profundezas do oceano, no infinito do céu, das galáxias. E hoje em dia a gente sabe muito mais que no passado. A gente sabe, por exemplo, que existem várias galáxias, a gente tem milhares, a gente tem uma galáxia que já tem um monte de coisa, né? Já tem o Sol, já tem a Lua, tem planetas, blá, 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 blá. Pessoa. E a gente vê as pegadas de Deus em tudo, por toda parte, né? E a história comprovando aí, os cientistas conseguindo provar a existência de Deus. Comprovaram que Jesus realmente existiu, que realmente passou lá por Jerusalém naquela época. Deus é lindo, né? E que a nossa fé, apesar de não precisar de provas, ela seja alimentada através da palavra do Senhor, porque ela precisa crescer. E a gente vai ter mais e mais fé, quanto mais a gente conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente pode estudar a Bíblia, pode acrescentar mais estudo, estudando a história, estudando a geografia, sabendo o costume dos povos, né? Pode estudar a Bíblia em várias versões, o que é muito bom, inclusive, porque algumas coisas se perdem ou se alteram quando se traduz. Então, é bom estudar até no hebraico, por exemplo, quem tem acesso, é muito legal. Você vai comparando, que nem a palavra amor, no Brasil é só amor, amor para tudo. Eu amo mãe, amo trabalho, amo pai, amo meu marido. Mas quando a gente está falando relacionado à Bíblia, existe o amor de Deus, amor ágape, existe o amor de homem e mulher, amor eros, existe vários tipos de amor. E aí tem que ver na tradução de que amor está falando. E aí a gente aprende quando está comparando lá com a língua original da Bíblia. Isso é muito legal, gente. Tem muito para aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Não pensa assim, não, a gente tem que estudar a Bíblia. Sabe nada, inocente. Tem que estudar, tem que se alimentar da palavra, orar ao Senhor para conseguir entender.
e sempre está se aperfeiçoando, porque, como eu disse, além da gente estudar e aprender, a palavra ainda se renova e nos ajuda para todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado e bendito, obrigado por esse estudo. Que, ó Pai, nós não nos assustemos quando muitos nesse mundo, se dizendo dono do conhecimento, ó Pai, confrontam a sua palavra, a sua verdade, a Bíblia, tentando nos fazer, ó Pai, desviar do teu caminho, a perder a nossa fé. Nós lembremos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, que a sua palavra é real, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor criou tudo que existe, que nos mandou o nosso amado Mestre Jesus para nos resgatar. Que nos lembremos, ó Pai, de estar sempre estudando e nos alimentando da sua palavra, para que estejamos, ó Pai, revestidos da sua graça, do seu conhecimento, que estejamos, ó Senhor, revestidos da armadura, Pai, prontos para o bom combate, Senhor. Para que, ó Pai, quando as setas inflamadas, quando as mentiras desse mundo tentarem nos atingir, nós saibamos, ó Pai, como nos defendermos, defender a nossa fé e defender o teu nome, Pai amado. Para que a tua glória, Pai, brilhe sobre essa terra e muitos sejam alcançados. Em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, que oramos a ti, Senhor. Amém. É isso, pessoal. Até o próximo cafezinho. No próximo a gente vai falar um pouquinho ainda sobre fé, continuando esse estudo aqui, tem mais um pouco. Como eu disse para vocês, é grandinho. E a gente vai falar sobre fé bíblica. Não é um salto além do que a evidência prova. Não é algo assim, totalmente sobrenatural, como que... Não, tem como provar a fé bíblica, tem como provar as existências e as coisas que a Bíblia diz, e nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia e Deus abençoe. Tchau, tchau.